Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje, nós gostaríamos de convidar vocês a refletir sobre os últimos acontecimentos que disseram respeito ao racismo e à intolerância de raças e que muito assustaram a todos nós nas últimas semanas. O que será que a doutrina espírita tem a dizer sobre tudo isto? Antes, para começarmos com boas inspirações o nosso programa, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. A diversidade de raças no nosso planeta pode ser vista como um recurso de Deus para que, entre outras coisas, possamos aprender a respeitar as diferenças e mesmo apreciar a diversidade do nosso globo. Isto porque a pluralidade das diferentes aparências físicas, morais, culturais entre as pessoas de diferentes regiões do planeta não só enriquecem o nosso conhecimento através da troca de impressões, como nos ensinam também a admirar aquilo que é diferente para nós. Em O Livro dos Espíritos, no livro 1º, encontramos 4 questões sobre a diversidade das raças humanas,
onde os espíritos explicam que todos os seres humanos pertencem à mesma família, todos são irmãos em Deus, mesmo que, com as variedades de clima, hábitos de vida ao longo do tempo, tenham surgido as diferenças entre eles. Tudo parece muito simples na teoria, mas neste mês de agosto o mundo assistiu perplexo manifestações de americanos que, em pleno século XXI, acreditam ser a raça branca superior, ou no mínimo, segundo eles, mais merecedora do país em que ocupam e vivem. São defensores da supremacia branca. Eles gostariam de provocar uma espécie de retomada do seu país, expulsando negros e imigrantes. Logo, um segundo grupo, com manifestantes contrários a esta postura radical dos supremacistas, surgiram para defender os princípios de tolerância e fraternidade entre todas as raças. E ainda que a polícia tenha tentado conter o enfrentamento entre os dois grupos, houve um confronto agressivo, violento e muita confusão. Infelizmente, uma mulher do segundo grupo foi morta, atropelada por um neonazista, em frente às câmeras dos jornalistas que cobriam a manifestação. Tudo isso provocou outros protestos de ambas as partes em outros pontos do país e trouxe à tona o assunto do racismo. E também nos mostrou quão precária é a nossa condição moral ainda hoje. Poucos dias depois deste acontecimento, cerca de 500 neonazistas realizaram em Berlim, na Alemanha, uma marcha em homenagem ao 30º aniversário de morte de Rudolf Hess, vice-líder do Partido Nazista Alemão e aliado de Adolf Hitler, que foi disseminador do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e um cruel idealista da supremacia da raça branca ariana. A polícia alemã foi obrigada a intervir para separar os participantes do ato de uma multidão que protestava contra a manifestação, impedindo que os extremistas chegassem ao local onde Rudolf Hess cumpriu a sua sentença de prisão perpétua por crimes de guerra. Os neonazistas alemães organizam reuniões anualmente no país para homenagear Rudolf Hess no aniversário de sua morte. Este ano, porém, a marcha ocorreu em meio a esse clima de tensão provocado pelos confrontos violentos nos Estados Unidos. Questionados sobre os motivos que os levaram a crer na supremacia branca, os radicais de todos estes eventos afirmam os ideais de um egocêntrico engano. Eles creem que determinados grupos de seres humanos possam ser superiores e outros inferiores. Diante disto, poderíamos então nos perguntar: crer-se superior a alguém, mas fazer do extermínio deste que julgamos ser inferior a nossa principal motivação na vida, ao invés de nos concentrarmos na construção de um mundo melhor, já não nos faria moralmente inferiorizados também? Como diz sabiamente a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, a nossa cultura atual valoriza muito mais mostrar o quanto somos diferentes ao invés de o quanto somos semelhantes. E isto nos torna piores, desunidos, egocêntricos. E engessados nos nossos conceitos particulares, passamos a nos irritar com a presença ou com as provocações daqueles que são diferentes. E assim, através do orgulho, do egoísmo, que gera por consequência a intolerância, a soberba, insuflamos desde simples desavenças familiares dentro dos nossos lares até guerras entre nações, porque não aceitamos a existência do diferente em nosso mundo. Nos julgamos, enfim, superiores aos demais. Vemos hoje o resultado de nossos atos ao longo de séculos, das intolerâncias raciais e religiosas, o apego à vaidade e ao enriquecimento material que destrói sem escrúpulos a natureza e mesmo a ética humana,
os atos terroristas em territórios antes tidos como pacíficos, as ameaças e disputas bélicas, quase surreais, não estivessem pondo a vida de todos nós em risco real de extinção. Qual poderia ser a nossa forma de agir positivamente para a conquista da paz? No livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, em seu belíssimo relato sobre as surpresas, as dores e as descobertas da vida após a morte, nos fala de como os nossos pensamentos, tanto para o mal como para o bem, são plenamente visíveis aos olhos do plano espiritual e unem-se imediatamente com aqueles que comungam dos mesmos interesses, da mesma vibração que a nossa. E assim, nós reforçamos sentimentos, tomamos decisões, nos expressamos diante do mundo, sem nos dar conta de que carregamos conosco as certezas que acalentamos junto de todos que pensam como nós. Portanto, vamos assim, conscientemente, utilizar esse potencial infinito que temos dentro de nós, já que somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, para a construção de um futuro melhor. Vamos escolher, porque afinal temos este poder de escolher, pensar no bem, agir no bem, não compactuar com o mal que domina o mundo. Sejamos nós o exemplo da tolerância diante das diferenças, dentro de casa com os nossos familiares, na rua, nos nossos trabalhos, nas conversações mais corriqueiras, vamos dar a nossa cota de fraternidade, caridade e esperança. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, já trouxemos algumas vezes aqui para refletirmos no nosso programa a questão do perdão. Tivemos oportunidade de falar da importância de exercermos o perdão para a nossa própria saúde física, mental e espiritual. Entretanto, acredito que não é das atitudes mais fáceis de internalizarmos, pois temos grandes dificuldades para perdoar. Mesmo os dissabores mais simples do cotidiano, que nos contrariam, nos magoam, não relevamos assim com tanta facilidade. Ocorre que a falta de perdão, seja das grandes ofensas que nos atingem ao longo da vida, seja das pequenas contendas do dia a dia, contaminam o nosso ser, deixando a nossa jornada mais densa, nos tirando a oportunidade de vivenciar alegrias, porque vivemos com os olhos vedados pela mágoa e pelo orgulho ferido. Se perdão não fosse necessário, Jesus não teria dedicado em seus ensinamentos tantas lições a esse respeito. Só lembrando de algumas passagens vivenciadas pelo Mestre, citamos aquela em que recomenda a Pedro perdoar 70 vezes, 7 vezes. E seu último pedido, então, ao Pai Misericordioso, para que perdoassem a todos aqueles responsáveis pelo seu calvário até a crucificação, porque não sabiam o que estavam fazendo. Por que será que, apesar de conhecermos o pensamento do Mestre, temos ainda tanta dificuldade em perdoar? Sem dúvida, se trata de uma escolha. Eu escolho perdoar ou não perdoar. Porém, como todas as escolhas que fazemos, no uso do nosso livre-arbítrio, arcamos com as consequências. A nossa consciência, que é sempre sábia, nos alerta sobre o que fizemos bem ou não, em perdoar ou não perdoar, questão de foro íntimo. Neste sentido, trago uma passagem contada no livro Alma em Desfile, do livro do Espírito Hilário Silva, psicografada pelo querido Chico Xavier, intitulada Não Perdoar. O fato ocorreu com o Dr. Bezerra de Menezes
enquanto estava encarnado. Certa vez ele estava almoçando na casa de Quintino Bocaiúva e o assunto era espiritismo, pelo qual o grande republicano começava a se interessar. Em meio à conversa, aproxima-se um serviçal e comunica ao dono da casa: doutor, o rapaz do acidente está aí com o policial. Tratava-se de um servidor que havia atingido Quintino de raspão, acidentalmente no gabinete de trabalho, por um tiro que disparara inadvertidamente. Manda-o entrar, ordenou o político. Doutor, roga o moço preso em lágrimas, perdoe meu erro, sou pai de 2 filhos, compadece-se de mim, não tinha qualquer intenção. Se o senhor me processar, que será de mim? Seu perdão me livrará de ser preso. Prometo nunca mais brincar com armas de fogo, mudarei de bairro, não importunarei mais o senhor, por favor. Porém, o notável político respondeu: de modo algum, eu não perdoo. Percebendo que Bezerra se sentia mal, vendo-o assim, tão encolerizado, disse: Bezerra, eu não perdoo, definitivamente eu não perdoo. Como foi citado nominalmente, Bezerra dirigiu-se ao amigo e disse: ah, você não perdoa. Sentindo-se intimamente desaprovado, Quintino falou irritado: não perdoo o erro. E você acha que eu estou fora do meu direito? O doutor Bezerra cruzou os braços com humildade e respondeu: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que não erre. A observação do amigo penetrou assim como um raio Quintino Bocaiúva. E o grande político, enxugando a testa com o lenço que tirou do bolso, tomou sua cor natural, que até então estava avermelhada pela raiva, e após refletir alguns momentos, disse ao policial: solte o homem, o caso está liquidado. E para o moço, que se mostrava em profundo agradecimento no olhar, ele disse: volte ao serviço hoje mesmo e ajude na copa. Em seguida, lançou um inteligente olhar para Bezerra e continuou a conversação no ponto em que haviam ficado. Eu acho que esse episódio da vida real tem tudo a ver com a vida de todos nós, porque somos colocados à frente de situações quase que diariamente em que o nosso primeiro movimento é não perdoar. Mas se pararmos, refletirmos melhor e levarmos em consideração que somos todos seres errantes, capazes de magoar e prejudicar o outro, mesmo que involuntariamente, certamente reverteremos a decisão tempestiva do não perdoar e passamos a perdoar. Com isto, todos ganhamos, pois trata-se da decisão mais coerente e compatível com a nossa essência, que é o amor de Deus em nós. Até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br.
E agora vamos assistir nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje trouxemos para reflexão a lição Forças Contrárias, contida no livro Algo Mais do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico. Diz Emmanuel: por falar de inimigos, não nos refiramos neste momento a pessoas e sim às forças contrárias. Na Terra, várias vezes achamo-nos em começo ou em meio de preciosas edificações, quando determinadas ocorrências nos desencorajam ou nos perturbam. De um modo geral, são correntes de pensamentos adversos que desabam sobre nós, retardando empreendimentos e vantagens que beneficiariam não somente a nós outros, mas igualmente a comunidade a qual estamos vinculados. Conquanto a nossa confiança no bem e todo o nosso esforço em efetuá-lo, isso no mundo acontece. E acontece porque somos espíritos em evolução, carentes de progresso e burilamento, a quem o erro, por mais lastimável, sempre serve de ensino. Aprendamos como se afasta a desarmonia, como na Terra já se evita a varíola e a meningite. No caso das energias contrárias, temos no silêncio a vacina ideal. Se nos capacitarmos de que ausência de informações é ausência de pistas, com facilidade nos confiaremos à tarefa exclusiva de acender o sinal verde da permissão unicamente para melhor. Na atualidade terrestre, fala-se em tomadas para recursos diversos, tomadas de luz e de energia, de apoio combustível. Justo reconhecer que a tomada de sombra espiritual igualmente existe, espécie de fio para ligação com o desequilíbrio. Qualquer pequenina cota de força mental desorientada pode suscitar a queda de toda uma avalanche de provas evitáveis. Essa tomada de sombra espiritual se revela claramente numa frase de queixa, num apontamento leviano, numa brincadeira de mau gosto, no boato infeliz, na referência maliciosa ou em qualquer conceito-chave que nos induza para descaridade e perturbação. Recorramos ainda, meus amigos e amigas, diz Emmanuel, aos símbolos do trânsito. Vigiemo-nos de espírito centralizado no bem de todos. Se somos mentalmente visitados por ideias de crueldade e discórdia, lamentação ou desânimo, acendamos o sinal vermelho do não prossigas, no espaço que medeia entre o cérebro e os lábios ou entre o pensamento e as mãos, impedindo a palavra falada ou escrita inconveniente e destrutiva. Unicamente assim, o fio de nossa atenção persistirá ligado ao amor, que desarma os adversários e nos faz livres, permanentemente livres das forças negativas consideradas por influências do mal. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando o programa de hoje com um pensamento de Emmanuel. Neste texto, ele nos mostra o quanto é importante a renovação dos nossos hábitos e pensamentos, para que possamos evoluir espiritualmente e assim darmos sempre o nosso melhor em cada momento de nossa vida. Ele diz assim: quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as coisas
e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Ao refletirmos sobre este trecho de Emmanuel, e também lembrando da lição comentada hoje do livro Cartas de uma Morta, onde temos a noção real da força que possui um simples pensamento, temos que nos conscientizar do seguinte: nós temos a responsabilidade de, diante de tudo o que lemos, ouvimos e estudamos na doutrina, fazer o nosso melhor, vigiar nossos pensamentos, plantar boas atitudes para colher o bem. Melhorando a nós mesmos, estaremos fazendo ao mesmo tempo a nossa parte para um mundo melhor. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje, lembrando a todos vocês que não se esqueçam de mandar para nós as suas sugestões de temas, comentários ou mesmo dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Até mais. Tchau!